Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Esse canal é dedicado a você que é empresário, a você que é cliente Dreyer, e aqui a gente quer descomplicar as coisas para vocês, trazer de uma forma prática, simples, bem rapidinha, coisas complicadas que no dia a dia o empresário tem dificuldade de entender. Hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário, que está chegando a hora da gente fazer esse planejamento tributário. Estamos no mês de novembro, a decoração de Natal já se espalhou por tudo, não é mesmo? E eu brinco aqui no escritório assim, que o que contador lembra quando vê a decoração de Natal? Meu Deus, está na hora de fazer o planejamento tributário de todos os clientes, temos que decidir até janeiro que tributação cada empresa vai adotar, né? Cada particularidade. Então, sobre planejamento tributário, que vai ser o nosso vídeo de hoje. Então, o que é planejamento tributário? Planejamento tributário tem diversas formas, tá? Nós vamos estar falando do planejamento tributário anual. É escolher, dentre as formas de tributação existentes, dentro de todas as questões legais existentes, qual a melhor tributação, qual o melhor formato para aquela empresa, né? Analisando a sua situação, seu faturamento, a sua atividade econômica, a sua quantidade de empregados, a região, os benefícios que existem para aquela atividade ou naquele estado. Isso é planejar, né? É um trabalho minucioso, detalhado, com muito cálculo, que é uma delícia, para escolher, né? E a gente tem um time para fazer esse planejamento tributário, tá? Nós temos um planejamento tributário que se dá no início da empresa. Quando a empresa vai começar, você vai sentar com o seu contador na hora de elaborar o contrato, vai se pensar logo no início qual a tributação melhor para aquela atividade, para aquela situação. Então, é um planejamento tributário que se dá no início da atividade. Outro planejamento tributário vai acontecer quando a empresa ela tem um crescimento muito rápido, né? Alguma coisa assim que acontece durante o exercício, que a gente tem que parar as coisas e analisar de novo, né? E o planejamento tributário que a gente vai estudar hoje é aquele planejamento tributário anual que a gente faz a cada final de ano, né? Esse planejamento, geralmente, ele se dá na virada do ano, né, nesses meses que antecedem, por dois fatores. Aliás, podíamos dizer três, né? A gente ter já uma projeção mais aproximada do que vai acontecer no ano seguinte, a gente já ter conseguido captar alguma coisa, o que é bastante difícil no nosso país, né? O que o governo vai mudar para o próximo ano, né? Então, o que nós vamos ter de mudanças tributárias, que é muito importante. E o principal fator também é que a mudança de tributação ela sempre vai se dar no mês de janeiro, na competência de janeiro. Então é nesse período que vai se fazer a mudança de tributação. Então, antes de começar a calcular, a gente sempre tem que dar uma analisada nas perspectivas que a gente tem para o próximo ano. Então, quais são as nossas perspectivas para 2023? O que a gente já tem na pauta, né, em vista? Reforma tributária não vai mais dar tempo de ser aprovada, né? Então, nós vamos trabalhar com as tributações que existem. A desoneração da folha, ela está prevista até o final de 2023, então isso não vai nos assombrar agora nesse momento. Nós temos a desoneração da folha, que é não pagar sobre a folha de pagamento e pagar um percentual sobre o faturamento, né? Então tem que se avaliar isso junto, se vale a pena ou não para a empresa que pode optar pela desoneração da folha. Então, desoneração da folha é garantida até 31 de dezembro de 2023. E o que a gente tem que está andando, que está um zoom? É o projeto 108.21, tá? Que tá tramitando, que estão pedindo que ele tramite com regime de urgência, em que ele aumenta o limite do Simples Nacional, o limite do microempreendedor, tá? O limite do microempreendedor, se aprovado o projeto é para ir para 144.913, o limite da microempresa para 869 mil e da empresa de pequeno porte, o limite para conseguir ficar no Simples Nacional, 8.694.804. E nesse projeto se tem uma previsão que esses limites sejam reajustados pela inflação todo ano, né? Então temos que aguardar assim até o finalzinho para ver se isso aqui vai acontecer, né? Porque faz grande diferença. Então a gente pode começar agora o planejamento tributário e talvez tenha que rever ele logo no início de janeiro, se for aprovada algum desses projetos. Então, nós temos que escolher que tributação adotar para o próximo exercício, né? Que tributação? Dentre as tributações existentes, temos que escolher uma que fique melhor para a nossa empresa, que consequentemente dê uma carga tributária menor, que a gente pague menos imposto. Esse é o objetivo. Então, quais os sistemas de tributação que existem? Existem o microempreendedor individual,
tá? Chamado MEI, mas ele é para uma coisa bem pequenininha, para R$ 81 mil ano. Aí nós temos outro regime que é o Simples Nacional, temos o lucro presumido e o lucro real. Eu vou explicar de forma bem breve cada um dos regimes para que vocês tenham uma noção de como eles funcionam. Microempreendedor individual é uma das formas de tributação. O microempreendedor individual, a gente tem que pensar que é para uma coisa bem pequena. É R$ 81 mil ano, se nós não tivermos projeto aumentando o limite, né? Ele só pode ter um funcionário. Então a gente tem que entender que o microempreendedor individual ele não foi criado para uma indústria, para um comércio. Não é que o código não permita, né? Mas é difícil ficar dentro desse limite tão pequeno de faturamento. Temos que pensar na intenção, né? Qual foi a intenção do legislador? Qual foi a intenção desse regime? Trazer a formalidade, trazer a contribuição previdenciária para uma gama de pessoas que estava fora desse mercado formal. Então, trazer a contribuição para um camelô, para uma cabeleireira, para um sapateiro, né? Pequenas atividades que estavam na informalidade, porque não eram nem empregados e nem tinham uma empresa. Essa é a intenção do MEI. Né? O MEI não precisa ter contador, então ele tem toda uma questão facilitada. Mas o MEI é para uma coisa pequena. Né? A gente vê muita gente fazendo simulação, usando várias empresas do MEI para dividir o faturamento, assim, muito cuidado com essa questão, né? Tem movimentação de conta bancária, tem PIX, tem a confusão. Querendo a fiscalização tanto estadual quanto da Receita Federal pode fazer um estrago na vida dos empreendedores que estão procedendo dessa forma. Então fica o alerta. O MEI, então, é para R$ 81 mil para um faturamento bem pequeno. Depois do MEI, a outra possibilidade que a gente tem é o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Simples Nacional é um imposto só que reuniu vários impostos. Ele reuniu COFINS, PIS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, ISS e IPI, dependendo da atividade. Então, e a contribuição sobre a folha de salários, a CPP, tá? Então, dependendo da atividade, você vai ser tributado num anexo, vai ser tributado num outro anexo. A grande vantagem do Simples Nacional, e quando ele veio, qual é a grande vantagem? Não se tem um encargo sobre a folha de pagamento. O que é esse encargo sobre a folha de pagamento? Se chama contribuição patronal. Sobre a folha de salários, uma empresa que não é Simples Nacional, ela tem que recolher em média 27,8%, 28,8% de INSS sobre a folha de pagamento, mais 20% sobre o valor do Prolabore e do valor pago a autônomos, tá? E isso, dependendo da empresa, representa muito, né? Então, o Simples Nacional, ele é muito bom porque ele tem essa vantagem de tirar esse INSS, essa contribuição patronal sobre a folha de pagamento. Mas a gente tem que acompanhar e ver a sistemática dele, porque pode chegar a determinado patamar que mesmo com esse benefício sobre a folha de salários, ele pode ser mais oneroso que outro regime de tributação. Então, para isso que tem que se fazer a avaliação tributária, pegar valores, situações, caso concreto e calcular. Muito cálculo. Eu vou mostrar para vocês agora a tabela do Simples Nacional, como que funciona essa tributação. Então, pessoal, estou trazendo aqui direto da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, o anexo 1, tá? Nós temos o anexo 2, 3, 4 e 5. Mas eu vou trabalhar só um pouquinho em cima desse aqui, que é o anexo do comércio, para vocês entenderem mais ou menos como funciona a sistemática, tá? Então, aquilo que eu falei, o Simples Nacional a gente tem que avaliar. Vai chegar em determinado momento, quando eu estiver nessas faixas maiores aqui, na quinta e na sexta faixa, que pode que o Simples Nacional não seja mais vantajoso para a minha empresa. Pode que o lucro presumido ou o lucro real seja mais vantajoso, tá? Então, como é que funciona o Simples? Eu vou pegar a minha receita bruta dos últimos 12 meses e vou fazer um somatório. Se ela ficar aí até R$ 180 mil, eu vou aplicar a alíquota 4 e não tenho nada a deduzir. Se essa minha receita dos últimos 12 meses ficar superior a 180 e não passar de 360, eu aplico a alíquota 7,30, desconto 5.940 e chego à alíquota do Simples Nacional, certo? E isso a gente vai fazendo em cada faixa e cada um dos anexos. Essa é a sistemática de cálculo, que de simples não tem nada, né? Diga-se de passagem, é uma maratona para fazer a apuração desse imposto. E o Simples, como eu falei para vocês,
ele é um conjunto de impostos, né? Foi feita uma unificação. E aqui no comércio, ó, vocês podem ver que na primeira faixa eu vou estar pagando 5,50% do valor apurado de imposto a título de imposto de renda, 3,50% a título de contribuição social, 12,74% do que for apurado de imposto a título de COFINS, 2,76% que foi apurado a título de PIS, 41,50% do que for apurado a título da contribuição previdenciária patronal. Aquilo que eu falei para vocês. Eu não pago um INSS via GPS, ó, agora a DAI, em separado, mas eu estou pagando o INSS dentro dessa minha alíquota de 4% aqui, dentro da minha alíquota de 7,30%, de 9,50%, 10%, 14%, eu tenho um pouquinho de INSS que está indo para a esfera federal no meu recolhimento, assim como eu tenho imposto de renda, contribuição social, COFINS e PIS. E no comércio eu vou ter ICMS. Então, o Simples Nacional é um conjunto de impostos, né? E nós vamos ter que avaliar, através de cálculos, se vale a pena ou se não vale a pena. O que a gente tem que destacar também é quando a empresa ultrapassa o limite do Simples Nacional, que são os 4.800.000, que é o limite para poder ficar no regime Simples Nacional, ela vai perder benefícios que ela tem como empresa de pequeno porte, tá? Então, existem algumas dispensas de obrigações na legislação trabalhista e muitas vezes em licitações para aquelas empresas que são microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, a partir do momento que a empresa ultrapassa esse limite de 4.800.000, que é o limite que nós temos até agora, né? Ela deixa então de ser uma empresa de pequeno porte e passa a ser uma empresa da modalidade geral. E aí, com isso, também vem outras obrigações na esfera trabalhista ou outra perda de benefícios, por exemplo, em licitações. Então é importante a gente destacar isso. Agora nós vamos ver como é que funciona o lucro presumido. O lucro presumido, ao contrário do Simples Nacional, são todos impostos separados. Então eu vou pagar COFINS, PIS, imposto de renda, contribuição social. Se a minha atividade tiver, vou ter ICMS, né, se eu tiver venda de mercadorias ou industrialização, e se eu tiver industrialização eu vou ter IPI. No lucro presumido também a gente tem um imposto sobre serviços, tá? Que é o ISS. O imposto sobre serviços, ele é um imposto municipal, de competência municipal, mas geralmente as alíquotas vão variar de 2% a 5% no máximo. Então, são alíquotas diferenciadas, né? Por um padrão, assim, a gente pode dizer que no lucro presumido nós temos a COFINS a 3%, o PIS a 0,65%, o imposto de renda, pessoa jurídica, ele vai variar de 1,20% a 4,80% na grande maioria das atividades. A contribuição social, ela vai variar de 1,08% a 2,08% nas atividades. O ICMS e o IPI vai depender de cada produto, é muito difícil se fazer um cálculo, se fazer uma estimativa, né? O ICMS e o IPI, eles funcionam como tributos que eu tenho uma alíquota referente ao meu débito e eu pego o meu crédito daquilo que eu comprei, né? Então a gente tem que fazer uma apuração, débito e crédito, e ver o que pagar. Quando a gente fala em lucro presumido, a gente também tem que lembrar que quando eu mudo do Simples Nacional para o lucro presumido, eu passo a ter mais obrigações acessórias. Tem um monte de relatórios que precisam ser entregues, né, que tem um grau mais complexo e com mais informações que no Simples Nacional. Então isso também tem que ser levado em conta pelo empreendedor. A empresa está organizada para cumprir essas obrigações, por exemplo, levantamento de estoque, né? Dependendo do tipo de tributação que você vai adotar no lucro real, talvez vai ter que ter um levantamento de estoque mensal ou um levantamento de estoque trimestral, né? Então, passando para lucro presumido e lucro real, nós vamos subindo degraus, né? Subindo degraus a nível de aumento de obrigações acessórias, aumentos de controles dentro da empresa e também a possibilidade de maior fiscalização. Vamos agora então para o lucro real, finalizando então o nosso regime de tributação. O lucro real, como o próprio nome diz, eu vou pagar um imposto sobre o meu lucro. Se eu tiver prejuízo, a princípio eu não vou pagar imposto, tá? Alguns dos impostos. Mas o que tem que se fazer? O que tem que se ter em mente? No lucro real, eu vou contabilizar a minha receita, todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, vou me preocupar em não esquecer de pedir nota de nada que eu estou fazendo, então vou contabilizar toda para apurar. No final desse trimestre, o que deu? Deu um lucro grande? Deu um lucro mais baixo?
deu prejuízo, e aí, sobre esse lucro, né, mais baixo, se for prejuízo, eu não vou pagar imposto de renda e não vou pagar contribuição social. Se deu lucro, eu vou pagar imposto de renda, vou pagar contribuição social. Aí eu vou ter o PIS e COFINS, que dependendo dos produtos que são fabricados ou revendidos, tem tributações diferenciadas, tá? Mas o PIS e o COFINS, que no lucro presumido são um percentual sobre vendas, aqui no lucro real, se ele for não cumulativo, ele vai ser semelhante ao ICMS e ao IPI. Eu vou ter débitos e vou depender de determinados créditos para fazer a apuração. Então, tem que calcular e tem que cuidar muito. Não pode se ter como absoluto, a partir de determinado faturamento é mais vantajoso ser lucro real. Não, tem que calcular, principalmente porque o peso do COFINS e do PIS são muito consideráveis. E ainda, como nós não tivemos reforma tributária, o que a gente pode se acreditar é muito pouco. Por exemplo, numa indústria, a folha de pagamento numa indústria representa muito, né? E eu não tenho direito de crédito de PIS e COFINS sobre a folha de pagamento, né? Eu tenho só direito a matérias que eu comprei, aluguéis, né? Então tem uma série de regramentos. E isso que pode dar o estouro no cálculo, né? Então tem que ser feito bem certinho, apurado e verificado para não dar furo. Porque uma vez que se opta pelo lucro real, o lucro real vai permanecer até o final do ano. Só no mês de janeiro seguinte que eu posso trocar. Então o lucro real é um sistema assim, que a contabilidade é muito importante nele, né? Ele é um sistema que é mais fiscalizado. Nós vamos ter o ICMS normal como no lucro presumido, o IPI normal como no lucro presumido e o ISS normal como no lucro presumido. E no lucro real, assim como no lucro presumido, a gente vai ter a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então eu tenho essa contribuição. Essa contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, ela pode variar de 26,8 a 28,8 sobre a folha de pagamento. Então, dependendo da forma que a sua empresa está constituída, isso representa muito, né? Então, por isso que é muito importante calcular, avaliar e planejar. Pessoal, é um assunto denso, é muito detalhe e a gente se empolga e acaba falando demais, né? O vídeo não era para ser tão extenso, mas acabou sendo. Então, assim, eu falo com meus clientes, assim como a gente faz um check-up de saúde, a gente procura um médico, faz um monte de exames, aí o médico avalia, nos chama para conversar e vai dizer, no seu caso é melhor fazer isso, para tal coisa é melhor que você consuma esse alimento, não consuma esse, siga esse caminho, faça mais exercícios. Assim é o planejamento tributário. Você tem que procurar um bom profissional, um profissional que está acostumado a fazer esses cálculos e que faz esses cálculos com frequência e avaliar a sua situação, né? Tem situações que determinado faturamento é óbvio que o Simples Nacional vai ser o melhor regime, mas tem situações a partir de determinado faturamento que pode que o Simples Nacional esteja fazendo você pagar mais imposto, como também o lucro presumido e o lucro real. Temos que olhar. Às vezes é vantajoso eu adotar um lucro real na minha empresa e às vezes minha empresa dá muito lucro e é melhor eu ter um lucro presumido. Então é muito importante calcular. Pessoal, se gostou, coloca um likezinho aí, curta, faça comentários. A gente pretende estar fazendo mais vídeos agora nessa época sobre planejamento tributário, trazendo exemplos. Vamos ver se a gente consegue, certo? Então aguarde, se inscreva e daqui a pouco a gente está publicando novos vídeos. Tchauzinho, até o próximo.